Olá, o nosso boletim esportivo de hoje chega para falar da Copa do Brasil, que começou ontem para o futebol piauiense e para um representante do futebol piauiense já terminou a Copa do Brasil. Ontem, o time do River foi atropelado por um caminhão. E esse caminhão, todos anotaram a placa. Placa de número 5 do estado do Rio de Janeiro. Quem dirigia era o Fluminense, o Carioca, o Pó de Arroz, que aplicou 5-0 sobre o representante do estado do Piauí, a equipe do River Atlético Clube. O River que vem muito mal das pernas nesse início de temporada. O River disputou amistosos contra o Motoclube, não foi tão bem assim, mas vamos falar de jogos oficiais. Foram 2 jogos oficiais pelo Campeonato Piauiense. Primeiro com o Parnaíba, o placar de 0-0. Até aí tudo bem, a imprensa, a torcida tenta achar uma desculpa pelo empate 0-0. Culpa-se a arbitragem, culpa a trave, culpa o goleiro do outro time que fez grandes defesas, mas a verdade mesmo é que o River não conseguiu marcar e não conseguiu vencer a equipe do Parnaíba lá no litoral. O Parnaíba, que foi uma das últimas equipes a se formarem para a temporada de 2019. Até aí tudo bem. Então vamos para o segundo jogo do River, que teve um espaço para jogar contra a equipe do Flamengo, seu maior rival. O torcedor foi ao estádio municipal Lindolfo Monteiro, o torcedor esperou um grande River dentro de campo, esperou um River vibrante contra a equipe do Flamengo, um River que ia avasalar, ia passar por cima, ia atropelar, ia deixar um placar elástico, e isso não aconteceu. Foi um jogo feio, um jogo de poucos gols, apenas um gol que o River fez contra um gol que o Flamengo fez, dando assim números finais de 1-1. E o segundo empate do River na temporada. Ficou aquele trabalho, depois do jogo do Clássico Rivengo, o técnico Oliveira Candidato disse: foi um alívio para mim, porque agora eu vou virar todas as minhas atenções para esse jogo da Copa do Brasil contra o Fluminense. E ontem, meus amigos ligados aqui na TV Santos e na Rádio Antares, e também no portal 86.com, o que nós vimos ontem foi um caminhão descendo ladeira abaixo em alta velocidade, passando por cima de tudo que era tricolor piauiense, o Fluminense. O dono da bola ontem foi Luciano, que marcou 2 gols, passou também por cima, já é um dos artilheiros da Copa do Brasil. E o certo mesmo é que o River não teve força e não teve futebol para parar a equipe do Fluminense do Rio de Janeiro. Sequer esboçou alguma reação. Quem esteve no estádio Albertão ontem à noite, e esse foi o meu caso, trabalhando pela TV Antena 10, pela TV Santos, pela Rádio Antares e pelo portal 86, o que eu pude observar é que o time do River apenas foi um adversário que viu o Fluminense treinar e marcar gols, 5 gols, no qual eliminou de vez a equipe do River já da Copa do Brasil. Fica agora aquela esperança para o torcedor tricolor. Agora nós temos o foco só para o Campeonato Piauiense, porque vencendo o Campeonato Piauiense, nós estaremos garantidos em 2019, na Copa do Brasil de novo, na Copa do Nordeste e no Brasileirão da Série D. O famoso calendário cheio para a próxima temporada. Mas o que chama a atenção mesmo, gente, é que muitos jogadores foram contratados, dá até para dizer assim, a peso de ouro. Só que ontem, esse ouro não era 18 quilates. O ouro não brilhou, o ouro não teve força para pelo menos jogar, não de igual para igual, porque o Fluminense vem bem dentro do Campeonato Carioca, mas pelo menos para mostrar que o futebol do Piauí tem que ser respeitado. E ontem esse respeito não apareceu e não tinha como aparecer, porque o River não entrou em campo ou então esqueceram de avisar os seus jogadores que começou ontem a Copa do Brasil. E o melhor de tudo, que o futebol do Piauí abriu a Copa do Brasil e infelizmente abriu sendo logo derrotado, sendo eliminado da competição e foi atropelado por 5-0, 5 para o Fluminense, 0 para a equipe do River. Finalizando esses comentários sobre a equipe do River, dá para dizer assim, desta vez anotaram a placa do caminhão, placa número 5 do estado do Rio de Janeiro. E o motorista também foi identificado, Fluminense, que aplicou 5-0 e eliminou o River da Copa do Brasil de 2019. Vamos torcer para que hoje a equipe do Altos possa nos representar contra uma equipe que também veio de uma goleada de 5, a equipe do Santos. Só que aí, para eles, já é coisa do passado. Estou torcendo que o campeão piauiense possa nos representar, porque se o Altos não conseguir vencer também a equipe do Santos, vai ser eliminada. E aí o Altos terá pela frente apenas a Copa do Nordeste e também o Campeonato Piauiense, além do Brasileirão da Série D, que ainda vai começar. Fica aquele velho questionamento.
O torcedor, quando começa a chegar ao estádio, como foi ontem o caso do River, o torcedor da mesma hora deleta: não irei mais ao estádio, porque no futebol do Piauí, os nossos clubes não têm jogadores e nós não temos futebol alto. Uma decepção. E o placar de ontem foi de 5-0. Decepcionou a equipe do River, uma equipe que considera ter uma grande estrutura, mas que dentro de campo está faltando um grande futebol. Esse foi o nosso boletim esportivo com Sidney Santos, para a TV Santos, a TV que é minha, que é sua e que é nossa, para a Rádio Antares, a AM800 e para o portal 86.